Corinthians, ele representa tudo na minha vida, né? Representa não só pra mim, pra minha família. É uma coisa difícil de falar, entendeu? É muito difícil você poder expor, só podemos sentir o que é o Corinthians. Para mim o Corinthians é tudo. Para mim o Corinthians foi a coisa principal da minha vida, porque Deus me deu o dom de jogar bola. E o Corinthians me abriu as portas, me recebeu como filho, praticamente foi a minha segunda casa. Uma nação, sempre foi, sempre vai ser. Isso é uma bandeira. Depois da bandeira do Brasil tem a bandeira do Corinthians. Esquina das ruas Cônigo Martins e José Paulino, bairro do Bom Retiro, zona central de São Paulo. Da reunião de 5 operários, aqui nessa esquina, há 100 anos, nascia um dos times de futebol mais populares do Brasil. Corinthians, campeão do mundo, Corinthians do rebaixamento, dos títulos e dos tabus. Um time de histórias marcantes e de grandes emoções. Histórias e emoções que você acompanha a partir de agora. Um século depois, e o filme reproduz a cena de 1º de setembro de 1910. Naquele caso da fundação do Corinthians, a gente tem a descrição de um dos fundadores. Ele deixou isso escrito, aquela cena, exatamente como ele a viveu. O surgimento do símbolo. As primeiras cores, bege e preto. O bege logo desbotou. As primeiras imagens em movimento, 30 de julho de 1929, amistoso internacional no campo do Palmeiras, Corinthians 6, Bolonha da Itália 1. E as primeiras conquistas, na década de 50, o Corinthians tinha um time invejável, ganhou 3 títulos do torneio Rio-São Paulo, 2 estaduais, e tinha craques inesquecíveis, como Luizinho, Baltazar e muitos outros. Luizinho não aparece mais. Baltazar era o melhor centroavante que tinha. Ele saltava para cabecear, até música fizeram pro Baltazar, diz que a Baltazar salta o cabecinha 1-0 no placar. Né? Tinha o Gilmar, o Cláudio, o Romero, o Idário. O Idário é uma tradição, uma bandeira, o Alain. Eram todos jogadores bons. Uma das mais importantes conquistas daquele período foi o título do 4º centenário da cidade de São Paulo, o Paulista de 1954, na ocasião, o estadual mais cobiçado da história. Importante porque também faz o marco da cidade de São Paulo, né? Que são 400 anos, então isso repercute muito na opinião pública. Todo mundo queria ganhar? Quem que não queria? Ser campeão todo dia depois. A partir de 1954, o Corinthians amargou a enorme fila. 23 anos sem título. Um período de cobranças e apoio, não necessariamente na mesma ordem. E realmente era uma pressão. Isso aí faz parte, até hoje, né? O Corinthians, porque é Corinthians, Flamengo, time de massa, né? O Corinthians ainda era maior, ainda porque por do título, era o Paulista. A preocupação, a busca era o Paulista. Pelé! Para dificultar as coisas, os adversários eram suficientemente fortes, a ponto de aumentar a angústia. Todos os times que na época, pelo menos disputando que era a força campeonato, sempre foi melhor que o Corinthians. O Corinthians era inferior. O Corinthians ficou 11 anos sem vencer o Santos de Pelé. Em 6 de março de 1968, quebrou essa escrita, 2-0. Balança o estádio de Pacaembu. Mas continuava o tabu da falta de conquistas.
A pressão era tão grande que o Corinthians chegava perto de botar um ponto final nessa longa fila, mas derrapava na hora H. Foi assim em 1974. A final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras foi o final de uma trajetória. Foi o fim para Roberto Rivelino, um dos maiores atletas da história do clube. Não caiu em cima de ninguém, só caiu em cima do Rivelino. A porrada veio tudo em cima do Rivelino. O Rivelino foi culpado porque o Corinthians perdeu. Não sei qual o motivo, porque eu nunca falei que eu ganhava o jogo quando jogava com ele sozinho. Imagine Roberto Rivelino, formado aqui, titular da seleção de 70, representante dessa nação alvinegra, mandado embora. Era um incômodo pelo enorme tabu. Não foi a imprensa, na época. A imprensa e pelo presidente, que também não teve a competência, que na época o Matheus, de peitar. Que graças a Deus era o maior ídolo na época do Corinthians. Chegava e falava, pô, não, pelo amor de Deus, o que vocês estão falando com o Rivelino? O Rivelino é prata da casa, nasceu aqui. Mágoa e paixão. O tabu nunca afastou os corintianos do estádio, muito pelo contrário. São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Rivelino foi embora levando essa certeza. A gente ia jogar no Pacaembu, não desmerecendo o São Bento, ou 15 que a gente jogava, ou América, São José do Rio Preto. Era 30, 40 mil pessoas, pô, no jogo, porque cada jogo era um jogo para um título, né? Amanhã você vai ver o fim de uma espera de mais de 2 décadas. O apoio de uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Não desanima jamais. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor.